Saudações, eu me chamo Marlon e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 4, Conflitos na Espanha, os casos da região da Catalunha e do País Basco. Muito bem, a nossa aula se organiza basicamente em alguns momentos. O primeiro, a localização dos conflitos. O segundo, vamos falar especificamente sobre o País Basco. E, no terceiro momento, sobre o conflito na Catalunha. Muito bem. A primeira coisa que eu tenho que entender é a localização desses conflitos, não tenha dúvida. E você observa no mapa que ambos estão localizados no território espanhol. O conflito do País Basco, que leva esse nome, apesar de não ser um país, é uma região autônoma da Espanha, assim como Catalunha é uma outra região autônoma da Espanha. E o que há em comum entre essas duas regiões é que ambas almejam a independência, almejam se tornar um país independente da Espanha. O que é interessante você observar também que essas duas regiões possuem idiomas específicos, idiomas particulares. Nessa região do País Basco, você vai ter o idioma chamado de Euskera, é o mais antigo da Europa. Já nessa região da Catalunha, você vai encontrar o idioma catalão, que é diferente também, assim como o Euskera, é uma variação ali do espanhol, do castelhano tradicional. E o que você precisa entender também é que, enquanto a região da Catalunha ela se localiza inteiramente no território espanhol, ou seja, toda a Catalunha está dentro da Espanha, a região do País Basco não. Você tem uma pequena parte do País Basco que está localizada no sudoeste da França. Olha só aqui, ó. Tá? Essa região onde tem a cidade de Bayonne, aqui, ó, no sudoeste da França e faz parte da região basca. Perfeito? Mas 90% do País Basco, ou também Vasco, assim chamado, está dentro do território espanhol. Perfeito? E aqui embaixo eu trago um mapa um pouco para você ver como a Espanha ela é um país diversificado, né? Dentro do seu território você vai encontrar idioma, por exemplo, 4 idiomas oficiais: o castelhano, que é o principal, tá? O euskera, que é o idioma típico aí do País Basco, o catalão, da região da Catalunha, e o galego também. Bom, vamos falar um pouco então desse conflito na região do País Basco, tá? O histórico desse conflito. Então é interessante você observar que os bascos, esse povo basco, se localiza aí há mais de 4.000 anos, né? Ou seja, é um povo tradicional, cultura própria. Como você observa aqui nas imagens, ó, tem o folclore característico, tá certo? Tem uma bandeira basca aí, olha só, uma bandeira diferenciada, né? Aquela bandeira espanhola. Tem uma cultura e idioma próprio, que é considerado o idioma mais antigo, inclusive, de toda a Europa, o euskera. Perfeito? Então, ao longo de todo esse tempo, os bascos eles tiveram seu território ocupado, né? Tiveram seu território, de certa maneira, controlado, conquistado por romanos, visigodos, mouros, francos, né? Uma série de povos, e finalmente, no século XV, a Espanha anexou basicamente 90% dessa região e a França anexou 10%, né? Dividindo aí a região basca, perfeito? Entre esses dois grandes reinados, o espanhol e o francês. E a partir daí, então, você vai ter os bascos estão sendo controlados por espanhóis e franceses. Aqui eu tenho um mapa interessante do País Basco, dessa região, né? Que você observa aqui, ó, a região envolvendo algumas áreas importantes, certo? Que eu vou explicar para vocês mais lá na frente. Mas a principal cidade aí é Bilbao. Bom, olha só, o que vai acontecer então? Que um marco indispensável nesse conflito é exatamente a figura do ditador Francisco Franco, né? Ele foi um ditador, um general, que ele governou aí o território espanhol, né?
entre os anos de 1936 a 1975, implementando uma sangrenta ditadura. Perfeito? O ditador, então, Francisco Franco, nesse período, lembra que é o período Guerra Fria, né? Ele desenvolveu a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial, né? Ele pegou basicamente isso aí. O Francisco Franco, turma, ele desenvolveu um regime que negava, basicamente, as particularidades culturais da Espanha, né? Querendo impor um idioma próprio, né? Impor o idioma castelhano sobre todos os outros idiomas, por exemplo, impedindo de se falar catalão, de se falar basco, por exemplo, né? E ele trouxe uma série de insatisfação para os povos, as minorias, né, dentro do território espanhol. E na década de 70, com o fim dessa ditadura, o País Basco conquistou, de certa maneira, uma relativa autonomia, né? Novamente conquistando o parlamento próprio, como eu falei para vocês, são regiões autônomas. Têm uma certa liberdade, mas estão vinculadas ao poder central espanhol. Então, com o fim da ditadura de Francisco Franco, né, que tinha inclusive impedido o uso do idioma basco, se retornou uma certa autonomia ao povo basco. Porém, isso não foi suficiente. Os bascos queriam algo mais, eles queriam a independência. E aí foi criado um grupo terrorista radical que começou a lutar por essa independência após, né, basicamente, em 1959, esse grupo foi instaurado e começou a lutar de forma violenta pela independência. O grupo chamado de ETA, né, que significa Pátria Basca e Liberdade, ou no idioma basco significa aí, ó, Euskadi tá Askatasuna, mais ou menos essa a escrita aí do ETA, perfeito? Então o grupo terrorista ETA luta por ideais de separação, fragmentação, a união, né, do Estado basco aí, olha só, formando um país, da região basca, formando um país independente, anexando inclusive a província de Navarra, olha só. Então o que você observa aqui no mapa? Que a região dos bascos, olha só, na Espanha essa área verde aqui, ó, tá? A comunidade autônoma basca. Mas eu tenho os bascos também franceses aqui, ó, tá certo? E eu tenho uma área de Navarra, que é uma área que os bascos eles reivindicam, olha só. Eles querem que essa comunidade de Navarra se torne, de fato, também uma região autônoma basca, né? Então, a independência dos bascos é exatamente resultado da sua ruptura com o governo espanhol central e da união dessas três regiões aqui, perfeito? Nesse universo, então, ele utilizou ideais socialistas, né? O ETA ele tem ideais socialistas de igualdade, de liberdade, perfeito? Inclusive se inspirando em guerrilhas aí da Revolução Cubana, com Che Guevara, olha só aqui, ó. Nesse universo, eles pintam muros, olha só, não Espanha, não França. Então, não é nem Espanha nem França, é País Basco, né? Eles querem exatamente, por meio de lutas, ataques terroristas, implementar um Estado basco independente. Nesse contexto, então, o ETA ele atuou de maneira terrorista, né, com a força, para chamar a atenção, né, dessa causa basca, e ele fez basicamente aí, turma, mais de 853 vítimas fatais, né? Quase 1.000 pessoas morreram em função de ataques terroristas em Barcelona, em Bilbao, em várias cidades importantes da Espanha. 79 sequestrados, aí você vê o jornal El País, uma bomba do ETA causa 15 mortos e 35 feridos, né? E ele também atacou basicamente no ano de 1980, onde foram 96 mortes só em 1980, né? Então, um ano que mais pessoas foram mortas aí pelo ETA, essa década de 80. Então, observa basicamente que você vai encontrar ataques terroristas em algumas cidades principais, como, por exemplo, Barcelona, na ilha de Maiorca, olha só. Você vai encontrar aqui em Bilbao, você vai encontrar Burgos, Madrid, um conjunto de ataques terroristas que irão vitimar civis e também militares.
Perfeito, o atentado também muito importante, esse de 1987, que aconteceu no Centro Comercial Hipercor, né? Foram 22 mortos e 45 feridos com um ataque de carro-bomba na Espanha, então, liderado pelo grupo terrorista ETA. A situação atual desse conflito, basicamente, você vai encontrar que o ETA, ele entregou as suas armas em 2011, né? Resolveu abandonar a luta armada em 2011, até porque a população basca era muito contrária a esse tipo de ataque. Então os bascos, eles não concordavam com ataque violento, a maioria da população basca. E o ETA foi perdendo a sua força quando, em 2011, ele entregou as suas armas, perfeito, e passou a lutar pela liberdade de seus presos políticos, aí, seus integrantes presos, né, ex-integrantes estavam presos. Em 2018, ele anunciou de fato seu fim, o fim do movimento da organização ETA, né, com uma declaração final do ETA ao povo basco. Resultado aí, o ETA ele saiu sem nenhum resultado político basicamente alcançado, né? Ele não teve sequer alguma vitória desses anos de luta. Qualquer acordo de paz em troca de entrega de seus presos políticos foram firmados, não conseguiu soltar nenhum, digamos assim, preso político, né? Nenhum ex-integrante, e também não conseguiu a autodeterminação e união do País Basco de Navarra. Perfeito? Muitos indicam que o ETA atuou de maneira terrorista, sem ter de fato alcançado nenhum resultado concreto em prol da população basca, né? Tanto é que a população não concordava com o movimento perfeito ultranacionalista do ETA. Então essa é a situação do País Basco, que inclusive tem uma curiosidade em Bilbao, para você ver como é forte esse nacionalismo basco, que o clube de futebol Atlético de Bilbao, né, famoso, conhecido aí da Espanha, ele em 120 anos só contratou 5 atletas de fora da Espanha, né? Então, muito nacionalista, só contrata atletas espanhóis para jogar no clube de Bilbao, no Atlético de Bilbao. Porque eles querem pregar pela nação, pelo país, priorizar atletas locais. Falando do outro conflito, na região da Catalunha, você vai encontrar então também sentimentos nacionalistas que buscam a independência dessa região autônoma aí, a criação de um país, a Catalunha, tá bom? Dentro da Espanha. Então observa claramente que a Catalunha diferente ali do País Basco, a Catalunha ela é uma região muito rica da Espanha, uma região muito visada, principalmente porque ela possui aí a cidade de Barcelona, né, uma cidade que o mundo inteiro quer conhecer, uma cidade que tem obras, por exemplo, do arquiteto Antônio Gaudí, perfeito, templos aí, obras que são marcos históricos, perfeito, patrimônio da humanidade. A cidade de Barcelona tem também o clube de futebol, que é o Barcelona, que é considerado, por exemplo, um dos maiores clubes da história do futebol, que contrata os melhores jogadores de cada país, né? Então, quem é o melhor da Argentina é o Messi, bora contratar. Quem é o melhor do Brasil é Ronaldinho Gaúcho, bora contratar. Exatamente porque essa região da Catalunha, simbolizada por Barcelona, é muito turística e também muito rica, né? Tem 25% de toda a produção industrial, né? PIB da Espanha se concentra em Barcelona, uma região rica que almeja a sua independência. Dizem, inclusive, se Barcelona, se a Catalunha se tornar independente, seria um país super forte, né? Seria um país de uma potência mundial, aí, a cidade da Catalunha. A cidade de Barcelona, a região da Catalunha. Qual o histórico desse conflito? Então, o histórico desse conflito na Catalunha remete aí à Guerra de Sucessão Espanhola, né? Observa como é que era a Espanha no passado. A Espanha tinha uma fragmentação, era dividida no reino de Castela, de Granada, de Aragão e de Navarra, né? E Catalunha estava aqui no reino de Aragão. O que aconteceu basicamente foi que houve uma guerra, né, de sucessão espanhola, do trono espanhol, e houve, o resultado dessa guerra, a unificação do território espanhol sobre o domínio do castelhano, do reino de Castela, perfeito? Unificou o território espanhol. Então,
a região da Catalunha, que era independente, passou a ser vinculada ao governo de Castela, né? Ao governo central de Castela. Passou a ser subordinada, vinculada, obedecer ordens do reino de Castela no processo de unificação da Espanha. E isso desagradou os catalães, né? Os catalães aí, isso desagradou bastante porque eles tinham independência, autonomia. De repente perder isso fica muito complicado, né, para você organizar o território e gerir. E o que aconteceu foi que esse movimento começou a crescer de insatisfação com relação a essa guerra de sucessão, né, essa perda de independência da Catalunha, e eles levaram basicamente para esse movimento o renascimento, né, aquele grande movimento renascentista do século XIX, no qual se buscava resgatar a identidade cultural e o idioma original dos catalães. Você vai encontrar, por exemplo, lá o Museu de Arte, né, ali de Barcelona, da Catalunha, que é uma obra-prima do Renascimento. Perfeito? Tem obras aí expressivas de vários nomes, como Gaudí, Pablo Picasso, etc. Você vai encontrar também, então, que esse movimento ele vai estar na base da independência, da busca pela independência da Catalunha. E também a Guerra de Sucessão. Tanto é que no dia 11 de setembro se celebra o Dia Nacional da Catalunha. Olha só a bandeira da Catalunha. Dia Nacional da Catalunha, exatamente porque é o dia em que a população, né, da Catalunha passou a ser vinculada à Espanha, passou a ser atrelada ao território espanhol, chamado de Diada, o dia que a região catalã foi anexada à Espanha, né, por meio da Guerra de Sucessão. Então se celebra esse dia da Catalunha. O que acontece aí, basicamente, turma, é que em 1932, inclusive, chegou-se a aprovar um estatuto catalão. Olha só como essa região ela é muito rica, né? Ela conseguiu, de uma maneira, alcançar sua autonomia pela produção industrial, né? Pela sua produção econômica, e chamava muita atenção da Espanha, né? Uma região rica que conseguia exatamente se desenvolver. Tanto é que chegou-se, inclusive, a proclamar, olha só, a República Catalã, se tornou independente. A Espanha deu, entre aspas, a independência para a Catalunha em 1932. A República Catalã, diferente do País Basco, se tornou independente mesmo, um país. Inclusive se aprovou o Estatuto da Catalunha, em 1932, né, chegou a se tornar completamente independente da Espanha, exatamente por seu método, pela sua produção industrial, sua autonomia financeira, né, que não tem grupo terrorista, que é mais uma independência vinculada com, pensa comigo, critérios, justificativas econômicas, a gente ser uma região econômica que seria muito mais desenvolvida se fosse independente da Espanha. Tanto é que se tornou independente em 1932. O que foi que aconteceu, basicamente, foi que essa independência da Catalunha em 1932 foi curta, né? Porque o que aconteceu basicamente foi que em 1936, novamente, Francisco Franco, né, o ditador, ele acabou com a autonomia da Catalunha, como ele tinha acabado também com a do País Basco, e impediu inclusive o uso do idioma catalão no país. Ninguém ia falar mais catalão, vamos falar só castelhano. Foi um ditador, né, sanguinário aí, muito o general Francisco Franco, né, ditadura franquista, conhecida assim também. E após o fim da ditadura franquista, o idioma catalão passou a ser novamente reconhecido, né, com o fim dessa ditadura sanguinária, inclusive sendo adotado como uma das línguas oficiais da Espanha, né, das 4 línguas oficiais, como eu falei para vocês no início. E isso, de certa maneira, trouxe uma satisfação para o povo catalão, porém, não acalmou o sentimento de independência. A população da Catalunha ela é muito forte em querer independência, né? Querer a sua autonomia, porque eles acreditam que essa região seria muito mais forte, né? Que os impostos que são gerados na Catalunha não iriam para a Espanha, para Madrid, ficariam na Catalunha e teriam uma condição de vida muito melhor. Enfim, tudo isso, turma, levou esse movimento que até hoje permanece,
que busca a independência da Catalunha pela população. E atualmente, olha só, você tem uma série de manifestações, Goodbye Espanha, Tchau Tchau Espanha, aqui é Catalunha, né? É um sentimento que brotou aí, se desenvolveu nessa região em busca da independência, e os catalães são atualmente considerados como província autônoma, né? Embora ainda subordinada à Espanha. A população, há uma indecisão ainda sobre se quer permanecer ou não, né? Apesar disso, inclusive foram feitos protestos pró-independência, deflagrando uma instabilidade política que se manifestou recentemente em 2 consultas públicas realizadas na Catalunha. Olha só, em 2014 e em 2017. Nessa região autônoma promoveu uma votação, né, a contragosto, ou seja, contrária, né, aos interesses madrilenhos, os interesses do governo central espanhol, que era para perguntar para a população da Catalunha se eles desejariam ou não ficar vinculados à Espanha, né, ou buscar a independência. O que foi que aconteceu? Em 2014, 84% dos votantes foram a favor da independência. Em 2017, 90% dos votantes foram a favor da independência. Aí você diz assim, claro, então, professor, a população quer a independência. As urnas mostraram isso. O que foi que aconteceu, basicamente, foi o seguinte, que apesar dos 84% em 2014 e 90% em 2017, essa população não representa o total da população da região da Catalunha, porque o governo central madrilenho, né, espanhol, ele simplesmente não deixou que a população fosse votar. Foi considerada ilegal essa votação e somente uma pequena parte da população da Catalunha conseguiu chegar na urna e votar. Inclusive idosos, pessoas jovens foram violentados por policiais nas ruas, boicotaram urnas, fizeram barricadas e impediam que a população saísse de casa para votar, exatamente porque essas eleições foram consideradas pelo Poder Central como ilegal. Elas foram ilegais e foram consideradas um ato de contra-ordem ao governo central espanhol. Beleza? Então esse é o conflito na Catalunha, conflito nessa região rica da Espanha. Não esqueça de fazer os exercícios no SIGA. A nossa aula hoje fica por aqui. Na próxima falaremos sobre os conflitos árabe-israelenses, parte 1. Um grande abraço e até a próxima.